Olá, sejam bem-vindos ao Janelas de Conto. Mais uma vez aqui no palco do ser e do ser-se em sociedade, onde a reflexão toma aqui um lugar de relevo. Comigo 3 convidadas hiper especiais. A Helena. Olá. Olá, Tânia. A Isabel. Olá. E a Paula. Olá. E vamos começar agora com o nosso primeiro conto. Estavam na sala de espera da pediatria. A criança deslumbrava-se com um contexto envolvente. Brinquedos dentro e fora das caixas de arrumo. Desenhos e lápis de cor sobre a mesa. As crianças, suavemente ruidosas, deambulavam entre atividades. Perante o olhar curioso e desafiador do filho, o pai entregou-lhe o seu telemóvel, com o objetivo de manter a criança quieta e sossegar o seu ímpeto de se juntar aos outros. Não surtiu efeito. No encantamento de querer fazer parte da tribo, deixou cair o telemóvel e este partiu-se sobre o chão. O pai, dissimuladamente, arrastou-o até à casa de banho, repreendeu-o severamente. Sob a orientação do pai, a criança engoliu as lágrimas e fingiu estar tudo bem. A criança coletou mais uma escarificação na alma. Não é a idade, nem o papel social desenvolvido que define ser-se adulto. Muito bem, este é o nosso primeiro conto e vou começar com a Isabel. Olha, muito boa tarde. Obrigada mais uma vez por me teres convidado para a segunda temporada, quero-te agradecer. E é com muito gosto que falo nesse texto, porque nesse momento tem muito a ver a nível pessoal. Que nesse momento eu estou a passar essa fase da parte da pediatria, de hospitais, da gente chegar ao hospital constantemente com criança, de desenvolver aquele sossego, e estou a passar essa fase, por acaso. E esse texto eu identifiquei-me com ele porque, como eu estou a passar esse momento, e engraçado que comecei a analisar, eu ao ler o texto estava a pensar, realmente, hoje em dia ser pai, ou mãe, nesse caso ser pais, é um papel desafiador, porque é cansativo, é exigente, porque antigamente os pais falavam uma vez, os pais quando falavam uma vez e nós obedecíamos, porque era a questão de respeito. Hoje em dia, nós às vezes falamos uma vez, falamos 2, 3, as crianças não nos ouvem, mas não é questão às vezes de falta de respeito. Porque a maior parte das pessoas tem aquela noção que ela é muito desassossegada, tem falta de respeito e não tem educação. Às vezes não é isso. Eu digo sempre antigamente, parece que eu sou uma pessoa da antiga, mas muito velhinha. Não, mas há uns anos atrás, quando era mais nova, a verdade é essa, é que as pessoas tinham doenças, apareciam doenças, várias coisas, mas as pessoas não tinham a informação da maior parte psíquica, não é? Parte psicológica, as pessoas não tinham muita informação. Então as pessoas achavam que uma doença aparecia, aí ficavam preocupados porque havia falta de informação. Hoje em dia, a maior parte das crianças tem hiperatividade. Já vem no cromossomas deles, já vem na maneira de ser da criança. E também porque há mais tecnologia. Há mais estímulos. Há mais tecnologia e depois é assim, nós pais às vezes não estamos preparados psicologicamente, fisicamente também, porque a verdade é isso, não estamos preparados para ter tanta informação daquela criança. E por isso, eu falo por mim, às vezes aparecem situações que eu mesmo que queira dar a educação que dei ao mais velho, não é? A mesma educação, eu sigo os mesmos parâmetros, não é? Os estímulos que eles têm são diferentes. Eu tento seguir esses estímulos, mas ao mesmo tempo às vezes não consigo, porque eu digo, eu tenho que analisar que essa criança é diferente das outras. E é assim, os pais hoje em dia aproveitam vêm-se também presos em doenças, situações de doenças das crianças, nesse caso o pai fica exausto e briga com o filho e a criança engole o choro. Isto é também a parte psicológica. A criança sente que acha que tem que guardar aquilo para si. Neste caso, por exigência do pai. Pronto. E às vezes é isso também. Às vezes as crianças também não podem mostrar a maneira de ser delas, porque também a maneira que estão a ser educadas às vezes é um pouco mais severas. E as pessoas às vezes é tal coisa, confundem a educação
que às vezes são severos demais, mas às vezes ser liberal não quer dizer que a pessoa não tenha da educação. Isto é da maneira que a pessoa é estimulada, a maneira que a pessoa tenta ver as coisas e também cada pai, por exemplo, há pais que sabem, por exemplo, que um filho tem uma doença ou qualquer, não é? As pessoas todas não sabem que aquela criança tem aquele problema, não é? Os pais sabem, por isso que os pais também às vezes são mais tolerantes, não é? E as pessoas dizem, que falta de educação, não sei o quê, mas quem está a viver com aquela criança o dia a dia, quem está a fazer a vida, é os pais. Às vezes há situações que as pessoas desconhecem e às vezes estão a criticar. Isto é a minha opinião, porque eu estou a viver esse momento. Às vezes há situações que as pessoas dizem, ela não consegue fazer nada dela, mas o outro é diferente. Cada caso é um caso. E digo que cada filho é um filho, cada situação é cada situação. Só acho que os pais hoje em dia deviam pensar que não devem ser severos como antigamente. Porque antigamente era antigamente. Está bem que nós às vezes vamos regidos pelo regime que nós tínhamos familiar, pronto, cada pessoa tem um regime familiar e foram criados dessa maneira e os pais às vezes querem incutir nas crianças aquela situação que querem reproduzir. Mas não pode ser, porque a nossa era. Desculpa, eu comecei a falar... Força! Força! Eu vim hoje cheia de vontade de brigar. Eu acho que hoje em dia os pais não são severos como antigamente. Exato. Por causa de quê? Deste pequeno pormenor aqui, que é o telemóvel que resolve tudo. Exato. E é tão bom ser-se criança enquanto se é criança. E acho muito bem que as crianças devem correr, devem saltar, devem se divertir, devem viver. Jamais vão ter... a maior parte das crianças jamais vão ter as oportunidades que nós tivemos de correr descalços, de brincar, cair, magoar-se. Porquê? Porque estão realmente sempre conectadas ao telemóvel, ao computador, aos jogos, a uma série de coisas e daí não há esta grande exigência. Ou seja, é uma solução. O telemóvel acabou por ser uma solução, a mais fácil. A Xuxa. Da parte do Exato. pai. É quase a Xuxa, exatamente. O pacifier, não é? Olha, Sim, vocês podem ir deambulando. Então é assim, eu quando li este texto, três aspectos que eu consegui aprender daqui, três aspectos que me chamaram a atenção de discussão. O primeiro, efetivamente, crianças e telemóveis. No meu tempo não havia telemóveis. Não. Ponto. Atualmente há telemóveis. Quem nunca deu o telemóvel à criança para ficar um bocadinho quietinha, ou à espera da comida, ou no meio de, sei lá, na missa ou na sacristia, que atira a primeira pedra. Crianças atualmente têm telemóveis e os pais, crianças têm telemóveis, como quem diz, têm acesso aos telemóveis. Portanto, os pais, os pais têm a difícil tarefa de, no mundo em que as crianças já nascem com os tablets, com os telemóveis, com as smart TVs, de os retirar de certa forma e de criar outras atividades e de criar outros contextos, de os retirar um pouquinho dali. Porque está à disposição. O segundo aspecto é a atitude parental a autoridade parental, que quando é autoritária, em que eu sou pai, tu és meu submisso, aqui já não é a atitude parental de forma coerente, nem de forma assertiva. Estamos a falar aqui de um pai que deu o telemóvel à criança para ela ficar quieta, ela como criança deixou algo que é monetariamente elevado, caiu no chão porque é uma criança e o pai brigou com ele. Quem foi que lhe deu o telemóvel? Foi o pai. Pronto. O terceiro e último aspecto que eu aprendi daqui é que é muito difícil ter este tipo de discussões de forma geral e com os próprios pais. Porquê? Porque pais não gostam de ser chamados à atenção da forma como querem educar os seus filhos. Eu estou cheia de vontade de brigar, eu não sei se vocês estão aqui. Eu concordo com tudo aquilo que a Isabel disse, com aquilo que a Paula disse, com a questão do antes e do depois. Agora, atualmente, nós como pais... Vicissitudes muito distintas. Muito distintas. Nós temos a difícil tarefa de criar outros contextos que não estejam... Educar hoje é muito mais difícil do que antigamente. Olha, mas, por exemplo, hoje em dia falo por mim, por exemplo, quando estou sozinha com o meu filho, dou-lhe o telemóvel... Eu estava a brincar em relação ao brigar, não, mas é verdade. A parte do telemóvel eu dou para ele estar ali quieto um bocadinho enquanto faço algumas tarefas ao pé dele, mas aprendi também a fazer outra coisa, que é
quando está o pai e eu meto a mesa para ele connosco e ele senta-se na mesa connosco e não há telemóveis. Porque ele tem que saber que aquela hora é da família. E essa parte é que é difícil, porque mas eu sempre regi assim, já o meu filho mais velho era de mim, quando eu ia para a mesa não havia telemóveis. E tenho seguido isso, mas a verdade é essa, mesmo com telemóveis, eu falo por mim, às vezes eu tenho um telemóvel e mesmo assim ele tem sempre a fazer algo. São crianças inteligentes, as crianças são inteligentes hoje, são mais ativas, são mais estimuladas. Há muita estimulação, é só imaginarmos um cérebro pequenino que ainda está a se desenvolver e tudo aos flash. É perceber uma criança com pensamento acelerado, é perceber tudo o que entra assim de informação. É só nós nos colocarmos nesse... crianças hiperativas e crianças... E depois o esforço que é para os pais, que geralmente os dois têm que trabalhar fora, nas condições atuais de vida, não é? Os dois trabalham fora, muitas vezes com trabalhos bastante exigentes, enquanto que muitas vezes eu tive o privilégio de ter uma mãe doméstica, ou seja, eu sou uma privilegiada, muito bem, neste sentido. Mas trabalhavam imenso também. Não, sim, trabalhavam imenso, mas tinha esta figura sempre presente na minha vida, portanto, chegava a casa, ela estava lá, portanto, tinha sempre esta pessoa e muitas crianças acabam por não ter, saem do estabelecimento de ensino, vão para os ATLs, chegam a casa, passam pouco tempo com os pais chegam estourados e exaustos, ainda... E começa a sentir que talvez já esteja a começar a mudar, mas durante algum tempo havia ainda muita exigência das crianças trazerem muitos trabalhos para casa. E isto é um desafio muito grande para a interação entre pais e filhos, que eu considero que é desumano. Eu acho que a escola é a escola e a escola fica na escola. Ok, tudo bem, pode-se fazer uma revisão ao fim de semana, pode-se folhear o caderno, o que é que tu fizeste hoje, meu filho. Agora, esta obrigação de estar sentado, muitas vezes, trabalhos de casa que demoram 1 hora, 1h30. Nota-se muito isso na escola primária. Criam fricção entre pais e filhos. Na escola primária, que ainda por cima aquelas primeiras idades, que devia-se ter mais esta conexão entre pai e filhos, e é quando há muito este reforço de trabalhos de casa. E há pais que conseguem ser mais ligeiros e dizer ao meu filho, olha, fazes como tu consegues, olha, eu preferia que a letra tivesse assim ou assim, mas estás a melhorar. E há outros pais que apagam, faz de novo, não é? Há de tudo. E isso cria realmente aqui situações em que a criança tem muito pouco espaço e muito pouca liberdade para poder brincar e os pais poderem também vivenciar esse momento com os pais. Portanto, os pais chegam também tão exaustos que muitas vezes precisam de dizer, olha, está aqui o telemóvel, ou vai jogar, ou vai um bocadinho à televisão, ou vai qualquer ecrã que esteja disponível para que se possa organizar, para que possa preparar o resto do dia. Mas e muitas vezes eu acredito que os pais pensam, vai ser só hoje, amanhã já vou vir menos cansado, ou só um bocadinho. E amanhã já vem menos cansado e já consigo ter tempo de qualidade. Só que isto amanhã vai-se projetando sempre para um futuro mais próximo, depois se torna um futuro muito longínquo e que se torna muitas vezes já muito tardio. E já muito em rotina. E é isto tudo que define, não é a idade que define, nem é o papel social desenvolvido que define ser-se adulto. É tudo isto que nós estamos aqui a falar. E por isso, ser-se adulto hoje, tendo esta multiplicidade de papéis e conjugando esse papel de cuidador, de educador, pai, mãe ou educador, ou encarregado de educação, torna-se muito exigente esse exercício consciente de que é um papel social extremamente importante e que é efetivamente muito importante eu ter o meu autocuidado para poder cuidar de forma plena esta pessoa que está ao meu cuidado, não é? Que é muito difícil. Educar. É das tarefas mais difíceis. A parentalidade e dar educação. Não há um guião. Todos os filhos são diferentes. Porque eu criei 3. Porque eu criei 4. Eu lavava roupa na mas antigamente as pessoas diziam, mas eu criei 9, e eu criei 12 e todos criavam. Mas claro, a maioria dos pais, eu acho que nós ficamos por tudo era por aí. Na igreja, tu estavas a dizer na igreja, também não concordo os pais que custam lavamos na igreja. Essa parte vais-me comprar, mas eu agora. Estou a falar na sacristia, lá ao fundo. Agora vou ter que falar, eu vou ter que dizer, agora que ela quando estavas aqui a brigar. Eu fico danada também, eu sou sincera, é a coisa que mais. Porque os próprios pais não se desligam. Eu sou sincera, isto é a coisa que mais me irrita. Olha, que é sincera. Perdão que eu sou católica, mas amém. Quando vou à missa, queria a missa, vou à vontade, mas é assim, eu detesto
telemóveis a tocar na igreja, que acho uma falta de respeito, mas isto é a nível de pessoas adultas, como é que para as crianças já dá para eles estarem caladinhos. Eu acho que eu sou contra isso. Isto é a única coisa, tanto na igreja como em eventos, coisas assim, é uma falta de respeito. Porque, como há pouco tempo, mesmo funerais, também já aconteceu, tu lembras? Isto é das coisas que enfiasse mesmo assim a cara de uma para a pessoa. Toda para o bater. Porque isto é uma falta. Olha, pronto, eu já. Estou aqui. Isto é a segunda temporada e tenho que dizer essas coisas. Isso é verdade. É a única coisa que me irrita profundamente. Eu acho que é mais liberta. Não, eu estou mais liberta. Foi a segunda temporada que chegou e eu. Helena, e tu disseste uma coisa aí muito importante, que foi também que os pais muitas vezes não são eles próprios o exemplo. Não é? Exatamente, os Não pais é sabe. que têm que dar o exemplo. É muito Eu- engraçado, porque a gente tocou em várias tónicas aqui, não é? sabe. Mas também temos aqueles pais que, em vez de chegarem a casa e agilizarem as tarefas, se calhar colocam-se também num telemóvel. Certo. Ainda tive certo. tempo para o meu telemóvel, então deixa tempo Exatamente. para ali porque também quero ter tempo. Exatamente. Mas aí está, aqui estava a acabar só de dizer com essa conversa é que os pais é que têm a culpa, porque também tem uma Nós somos criança. culpados. Nós, estou a falar nós, estou a falar da Sim, sociedade. sim, E também tem nós uma pais. criança pequena, pronto. E é assim, as pessoas já estão a falar, mas também tem, exatamente. Mas eu, quando vou, estou a falar à igreja, como vou agora, eu falo, porque agora estava a rir a brincar, mas é verdade. Sinto disputos. Quando vejo que o meu filho está mais ativo ou está mais desorientado por alguma razão, porque ele está naquela fase agora de dentes, eu pego nele e venho para a rua. Tento acalmá-lo, tento dar coisa, depois regresso ao sítio. É assim que as pessoas devem agir. E é essa falta de sensatez, porque eu acho que é um bocado as pessoas não são sensatas, hoje em dia não estão a ser sensatas, que pegaram os telemóveis de igreja. Eu estou a falar de igreja, mas estou a rir a brincar, mas é verdade. Em eventos, estão lá telemóvel e faz com que a criança não esteja a saber estar naquele sítio. E isto acaba por ser, mais tarde, em adulto, a ter repercussões que as pessoas às vezes não. Ou seja, É a em vez solução mais mais rápida. mais E em vez da prática criança, e em vez da eficaz. criança, perante uma frustração, Exato. conseguir lidar, Exato. ou pelo menos aprender a lidar com aquela frustração, tem um meio de distração naquele momento. Ou está a ver a minha filha às vezes diz-me que quer ver os bebés. Quer ver os bebés. O meu filho também quer ver na Smart TV, gosta de ver o YouTube, os bonecos que ele gosta. E é muito difícil fugir disto. Então vamos embora, olha, vamos sair, vamos ao parque. O telemóvel fica, ou então às vezes o telemóvel vai e depois dou por mim aqui a ver, ou uma mensagem, ou do Facebook, eu disse, pá, não, estou com os miúdos. Exatamente. Toca É outra vez isso. a arrumar. A gente tem Mas que ser isto seres não é muito- culpa, porque É. somos... Exatamente. eu já cheguei, olha, vamos almoçar. O meu telemóvel, tens o telemóvel, muito bem, então o meu fica em casa. Exatamente para eu não correr o risco de... O nosso diálogo interno tem que estar sempre não. acionado. O nosso diálogo interno tem que estar sempre acionado. Ou Sempre. seja, eu sou agente de socialização e as crianças aprendem por modelagem. Elas aprendem com aquilo que vem. E se eu dizer assim, não é para mexer no telemóvel, mas ele vê a mãe ou o pai Exato. constantemente agarrados ao telemóvel. Qual é a coerência que Qual isso é a tem? coerência? Serve muito pouca palavra se a tua ação não vai ao encontro da palavra que me estás a transmitir. As crianças observam, imitam e identificam-se. Exatamente. Olha, eu também gostaria de dizer aqui às minhas colegas Força! que isto é muito fácil enquanto eles são pequeninos e a gente tem este controle sobre eles. Mas quando eles chegarem à adolescência, como eu que tenho um adolescente, este controle acaba por ser um bocadinho mais difícil, não é? Porque as situações são diferentes, a exigência já é noutro nível. E realmente eles apoderam-se de tal forma do telemóvel como escape para tudo. E não é fácil nós controlarmos isto como pais hoje em dia. E é uma dor muito grande para um pai e para uma mãe munirem-se de todas as estratégias possíveis e imaginárias para que aquela criança possa se ocupar também de outras coisas. Exatamente. E ver frustradas todas essas intenções de retirá-lo daquele contexto. Porque, Paula, não és a primeira mãe que me fala nisso e que me fala da dificuldade que tem de retirar o seu filho adolescente deste quadro de dependência de estar ligado aos jogos ou de estar ligado às redes Eu sociais. tive um mês de férias em que tentei retirá-lo ao máximo do quarto de casa, mas prontos, aquela ligação online com os amigos, jogar com os amigos, telemóvel com os amigos, não sei que jogos, PS5 com os amigos, era tudo com os amigos.
E realmente é frustrante, porque nós estamos de férias, queremos criar aqui outras ações, outros contextos tão bons e tão maravilhosos que também nós conseguimos fazer enquanto éramos crianças e adolescentes, e hoje em dia eles não apreciam nada, eles não apreciam a natureza, não apreciam o mar, não apreciam pequenas coisas, um piquenique, um churrasco, um acampamento, porque realmente, por mais que a gente tente, se eles não forem, não participarem, fica tudo assim tão vazio, tão nulo. Ainda consegui arrastar o meu para uma situação ou outra, em algumas ele não se identificou, pronto, ainda está na puberdade, está nesta fase de exploração, na descoberta, ainda a tentar. Mas eles são, ao mesmo tempo, ele é muito decidido naquilo que ele quer e não quer é sair e não quer grandes movimentos sociais e grandes confusões claro que se calhar daqui a um ano ou dois eu estou a dizer ao contrário. Sim, porque não é que ele esteja em casa e ele já não está em casa, espero que não, mas para nós são lutas estas fases, é verdade, enquanto que na nossa adolescência o pai e a mãe diziam não sais, não vais, ou vais e tu vais participar, nós íamos, nós obedecíamos. Se calhar muitas vezes... Por medo. Com medo e respeito, não é? Muitas vezes, se calhar, não felizes, mas temos que ir. Eu acho que muitas vezes também, antigamente, a gente funcionava muito, a educação tradicional era também funcionar muito por medo também. Era. As pessoas falam muito em respeito. A tal autoridade que é autoritária e que implica submissão. Exatamente. Uma coisa é nós sermos pais, nós temos a nossa autoridade. Outra coisa é nós sermos pais com autoridade, autoritários, não. Porque eu estou a dizer... Às vezes tem que ser, não, é porque eu estou a mandar. Às vezes tem que ser. Mas aquela parte de submissão e de humilhação... Não pode existir. Essa é que não pode existir. Exatamente. Essa é que... Uma coisa é dizer assim, olha, é não por isso, por aquilo, e a criança torna a insistir. Olha, já foi explicado porque é que é não, e a criança insiste, não é não. Às vezes tem que ser, não é não. Não é? E daí que tu depois arrematas muito bem que não é a idade nem o papel social desenvolvido que define ser-se adulto. Portanto, um pai que dá um telemóvel à criança para ver se ela ficava entretida e a criança sem querer deixa-o cair no chão. E considera que a responsabilidade, o objeto de partida é da criança e não sua. Mas vejam porque é que ele acaba por cair no chão. Porque realmente ele queria brincar. Ele queria se soltar enquanto criança, viver aquele momento enquanto criança com outras crianças. E que mal é que faria esta criança se juntar àquela tribo, não é? Porque não é suposto fazer barulho. Exatamente. Porque não é suposto... a criança estar a fazer... Não é suposto a criança estar ali no... Porque o meu filho não pode estar em desalinho, não é? Não, tem que estar tudo quieto. Também os pais também têm calminho. Se o meu filho tiver alguma coisa que se calhar fica feio, porque já me aconteceu. Ele está lá fora numa situação em Coimbra e estão as crianças a brincar para o meu e a mãe disse, fica aqui quietinho, fica mais bonito. Fica mais bonito, fica mais bonito. Ela não se preocupou com o bem-estar da criança, mas porque é que os estava outros... a brincar com outras crianças. Fica aqui, é como não pode mexer, não te podes mexer, que é para não sujar essa sapatilha nova. Sabes, de parecer que está tudo, é perfeição. Às vezes não é. Sim. E como diz o Ismael Azevedo, ele fez um texto que escrevi com as palavras, que isto vai ao encontro com o meu filho mais velho, que costumava-me dizer assim, eu estou doido para ser adulto, quando era criança. Ele dizia-me sempre isso, eu estou doido para ser adulto. Quando chegou adulto, estou doido para ser criança. Ele disse assim, eu adorei a minha infância, devia ter continuado a ser até a infância que eu tive. Porque às vezes eu esquecia-se de ser criança para querer ser adulto. E quando chegou adulto, disse, eu adorei a minha infância. Porque aproveitou, mas podia ter aproveitado ainda mais, não é? Claro. E então esse texto que veio ao encontro disso, diz assim, pensei que fosse mais fácil ser adulto. Quando criança sonhei ser adulto era ter superpoderes. Acreditei que faria o que quisesse. Pensei que estaria onde quisesse. Pensei que teria o que quisesse e principalmente quem eu quisesse. Então acordei e tudo virou um pesadelo. Isto quer dizer, quando ele cresceu, percebeu-se que não era nada daquilo que pensava. Aliás, há uma frase muito gira que é com grande poder vem grande responsabilidade, e não é ser-se adulto, é ter-se esse poder de educar outras pessoas, é uma forte responsabilidade, sem dúvida. Uma coisa neste texto que para mim mexe muito é, pediu à criança para engolir as lágrimas. O que é que vocês pensam sobre isso?
Foi a parte que eu tinha dito. Acho que essa parte deixou a responsabilidade dele, deitou a responsabilidade em cima da criança. Mais uma vez a criança afogou o seu sofrimento E a alma dele. e nesta questão, ou seja, deixou de poder ser criança para poder... Helena? Acaba por ser muito ir de encontro àquilo que eu estava a partilhar, que é o pai delegou a responsabilidade de partir o telemóvel à criança, porque a criança não lhe pediu sequer o telemóvel, o pai que lhe deu o telemóvel, a criança deixou-o cair, partiu e do género, cala-te, barulho nenhum. Portanto, eu não quero mais barulho, eu não quero... Isto é uma humilhação terrível. E é só pensar como é que nós, agentes de socialização, adultos que deveríamos ser adultos nessa educação, estamos aqui a privar uma criança, ou seja, uma criança ou jovem, quem seja que nós sejamos presentes na vida dessa pessoa, privar de sentir, privar de expressar os seus sentimentos. Hoje já se consegue perceber e fala-se tanto de inteligência emocional, de gestão emocional, e se temos pais a castrar sentimentos, não podes chorar, não podes ficar zangado, não podes... Todos os sentimentos são válidos. Eu não quero barulho, eu não quero uma lágrima. Eu não quero uma lágrima. Então, bolas, se a criança acabou de levar um ralhete, de se sentir humilhada pelo próprio pai, exatamente. E ainda tem que estás a chorar, aquilo. tudo bem, a gente compreende, o choro faz parte. Ficaste triste com essa situação, estou aqui para te apoiar, não é? E quantas vezes se não se permite isso? Hoje fala-se muito em parentalidade consciente. E a parentalidade consciente é muito focada naquilo que é o mindfulness, portanto é viver a parentalidade no momento presente, com as ferramentas de inteligência emocional, do autoconhecimento, sem julgamento, em que tu falaste muito bem, naquele regime tradicional de educação em que o pai é muito superior em relação à criança. A parentalidade consciente coloca aqui ao mesmo nível, é claro que os pais têm aqui têm mais poder na relação, porque são adultos, mas há uma linguagem em que a criança é ouvida. Há a escuta ativa, há a empatia, há a compaixão. A criança é ouvida nos seus sentimentos e é permitida à criança sentir. E é uma parentalidade que é muito feita para o cuidador seguir aquilo que é o seu instinto e focar-se menos naquilo que é como é que foi educado, como é que os outros educam, não é? E criamos tantos mitos. O colo dá vício. O colo não dá vício nenhum, não é? Bom. Portanto... Se as crianças não precisassem de colo, se calhar eram como os bezerros, quando nascessem, depois punham-se de pé e andavam. E andavam e seguiam-se. As crianças precisam de colo. Os bebés precisam de colo. Até os adultos precisam de colo. Exato. Eu acho que isto é a melhor fase da vida dele, é esta fase que a gente Mas nós criamos esses mitos, nós próprios criamos mitos em relação à educação e que eu sou o adulto, ele tem que me ouvir, o que eu digo é para ser ouvido. Colocamos as crianças em situações extraordinárias para que elas se sintam desconfortáveis, ou seja, a criança tem uma birra porque eu, adulto, decidi que queria aquele concerto, apesar daquele concerto ser altas da noite e essa criança já devia estar a dormir e a descansar, mas eu estou a colocá-la num contexto que a frustra e que faz com que ela tenha uma birra. E eu mesmo assim, sobre a birra desta criança, digo que cala-te. Porque sou eu que mando. Exatamente. E essas coisas que nós temos que analisar. Se eu decidi pela parentalidade, há coisas que até determinada idade da criança eu se calhar vou ter que abdicar ou vou ter que delegar a responsabilidade de outro adulto que seja responsável. Só para terminarmos aqui, vou deixar aqui algumas dicas de como colocar a parentalidade consciente em prática. Utilizar uma comunicação afetiva, assertiva, reforçar o elogio e a crítica construtiva, aprender a escutar as necessidades da criança sempre sem julgamento. Dar espaço à criança para sentir todas as emoções, que foi o que não aconteceu aí. As positivas e as menos positivas, aliás, a gente nem sequer deve fazer muito essa distinção das emoções. Emoções são emoções, não é? Garantido que a criança sabe que tem ali, naquele colo daquele adulto, um espaço seguro. Mostrar empatia, compaixão, quando a criança tem um comportamento mais desajustado e perceber as razões e as motivações que levaram àquele comportamento. De forma tranquila,
Olha, a mãe percebeu que tu tiveste esse comportamento. Olha, explica-me porque é que tu fizeste isso. Isso não é normal em ti, a mãe gostava de perceber. Ok? E ouvir a criança e perceber porque é que aquilo aconteceu. Utilizar mais vezes o reforço positivo, tornar o processo de aprendizagem mais saudável, aceitar e respeitar os limites das crianças através da comunicação e da observação, promover a partilha, a conexão e a autonomia. E ver os valores, os seus valores, nós enquanto educadores, vermos os nossos valores, os nossos princípios e as nossas necessidades também asseguradas. É muito importante que eu só posso cuidar se eu me autocuidar. Eu só posso ser inteiro naquilo que é a educação do outro se eu me sentir inteiro. E, portanto, uma coisa não pode estar dissociada da outra. Eu preciso muito... Atenção, o adulto precisa mesmo de autocuidado. Estavas a dizer no teu texto, não é? Que eu pensava que os adultos tinham superpoderes, não é? Exato. Nós não temos superpoderes, não é? Nós não temos. Nós somos humanos. E por isso temos as nossas vulnerabilidades e as nossas fragilidades. Mas desde que a gente tenha uma consciência clara que precisamos desse autocuidado e deste recarregar de energias para podermos ser o melhor nos papéis sociais que nós temos que desempenhar, já é extremamente positivo. Eu também, mas eu acho que também nós temos os poderes, mas o poder de poder mudar a nossa mente, o poder de autocuidado, mas passa pelo autocuidado. É preciso a gente mas passa querer. sempre pelo nosso esforço interno, enquanto que um superpoder é algo que eu, não é? Está o jeito que acontece, aos pauzinhos por pim-pim-pim, não é? Varinha de condão, e aquilo é só tim e já está. Tudo isto exige um esforço muito grande, um autoconhecimento muito grande, uma autoconsciência muito grande. Mas claro que é possível. Eu costumo dizer, a brincar, que ser pai e ser mãe, não há livros, não há escola. É o trabalho mais difícil que ser feito e não é remunerado. E de maior responsabilidade. De maior responsabilidade para casa. Por isso sejam crianças e sejam felizes. Exatamente. Acabamos aqui com a mensagem da Paula. Vamos todos buscar essa nossa criança interior, vamos ter a oportunidade de a conhecer melhor e às vezes é preciso ir visitá-la ao passado para nos conhecermos um bocadinho melhor enquanto adultos e enquanto adultos também deixá-la sair e sobressair nos vários momentos. Até já! Leve a sua empresa mais longe e faça chegar a sua mensagem ao público do canal Azores TV, agora em Cabo TV Nacional. Olá, sejam muito bem-vindos de volta. Está sem data a longa caminhada que fazem juntos. Curiosamente, apesar da cumplicidade e do amor que os une, não conseguem tornar preciso o dia em que tudo começou. Queriam saber a data concreta e assinalá-la como uma efeméride inesquecível. Circundá-la no calendário e preenchê-la de coraçãozinhos. Mas nem ele, nem ela se lembram do quando. Eles não têm um dia, um mês ou um onde definido. Fazem por celebrar a sua união todos os dias. No entanto, queriam muito um enaltecimento daquele dia, como que um tributo à jornada da cura de ambos. Eles sabem uma coisa, sabem que foi a dor que os aproximou. Compreendem agora que na dor não há noção, nem de tempo, nem de espaço. Confortam-se assim na eternidade do seu amor, sem data de início, nem de fim. Eterno mesmo que acabe, eterno porque curou. A longevidade do amor eterno. Olha, Paula, podemos começar mesmo por aí. Força! É tão bonito ouvir falar de um amor eterno, não é? Desta longevidade que até se esquecem quando é que começou, não é? Ao contrário do texto, eu gosto muito de datas e essas coisas, mas é muito bom o sabor de deixar fluir o tempo ao ponto de esquecerem a data desta longa caminhada. E acho o texto lindíssimo, como todos, não é? Eu sou suspeita, mas é assim, o amor verdadeiro deve ser celebrado todos os dias. E eles, apesar das dificuldades que enfrentaram, dos obstáculos, desta longa, dura caminhada que os fez aqui, os dois se aproximarem, eles nunca se esqueceram de celebrar este amor.
mas devido à longevidade, devido se calhar às vivências, não era porque não foi fácil este começo, ou porque também viveram experiências muito difíceis, o início, pronto, deve ter nascido destas lutas da vida. É realmente um exemplo de que o amor ultrapassa tudo, por mais difícil que seja. Aquilo que eu achei delicioso aqui neste conto é que isto é daquelas coisas que não acontecem, vão acontecendo. Nós, nas nossas sociedades atuais, no nosso dia-a-dia, nós vivemos muito aquilo que nós chamamos, acho que ainda se chama o tempo do relógio. É tudo demasiado... Numerado. Exatamente. Nós, a esta hora, temos que deixar os miúdos, a esta hora nós temos que entrar ao serviço, a esta hora é para comer, não interessa se tem fome, agora é a hora do almoço, é para comer. Porque senão depois passa a nossa hora de almoço, não é? E a gente tem que fazer uma refeição. E depois, aquela hora é para entrar, depois é para ir buscar os miúdos, depois há uma reunião, depois há uma missa não sei das quantas, depois há não sei o quê. Portanto, é tudo agendado. E isto é o nosso dia-a-dia. Em termos emocionais, esta é a parte bonita das coisas que não acontecem, mas que vão acontecendo também. E neste caso, estamos a falar de pessoas... Estávamos a falar de adultez, pois aqui reflete muito o que é também maturidade. Ninguém, foi neste dia, a esta hora, vou fazer um story. Não é? Nós estamos a viver também muito a época dos stories. Aqui ainda não há telemóvel. Aqui ainda. Redes sociais. Mas estás a ver, mas estás a ver. Imaginando que aqui não há rede social e que não há o story para marcar esta data. Estás a ver o bonito que é? Todas nós achamos isto delicioso. Eu acho bonito, por acaso, quando vejo pessoas de idade de mão dada, quando dão um beijo, porque hoje em dia as pessoas, não sequer os adultos, quando dão um beijo, ficam tudo escandalizados com um beijo de uma pessoa, de um casal. E quando vejo pessoas de idade a dar um beijo ou de mão dada, não sei o quê, acho aquilo lindo. E pá, mais vezes a olhar, até parece que nunca vi, mas é porque eu acho aquilo mesmo lindo. Eu fico. Porque é raro. E quando as pessoas fazem 50 anos de casados e datas assim longas. Já é uma raridade. Eu acho muito bonito. Por exemplo, eu há pouco tempo perguntei aos meus pais. Os meus pais vão fazer 50 anos agora para o ano, se Deus quiser, de casados. E eu uma vez perguntei ao meu pai como é que eles conseguiam. A resposta do meu pai foi um pouco tola, não vou responder. Não vais produzir. Não, eu tive que rir. Eu vou estar toda a rir. E eu pensei, olha, eu nunca fiz isso, porque se calhar por isso às vezes não dá certo. Então se calhar tens que dizer qual foi a dica de ter pai. Não, ele diz que manda a minha mãe à fava. Isso também é preciso. Agora depende qual é a fava, não é? O que é que ele quer dizer com fava? Como é que ele se chama? De vez em quando é preciso. Senhor Alziro, o que é que quer dizer com fava? Quando manda a sua esposa... Mas ele manda à fava e ele diz que dá resultado, porque se a gente disse, olha, disse que eu nunca mandei ninguém à fava. Às vezes é preciso irem à fava. Sabe pensar nisso. Não, mas a realidade é essa, é que é preciso... Eu hoje estou muito assim, Eu disse que queria brigar e ela... Não, hoje em dia é preciso, agora é preciso ter muita cumplicidade, é preciso ter muita compreensão, é preciso muita carinho e principalmente respeitar o outro. Porque assim, nós, tanto o homem como a mulher, são diferentes, as pessoas são diferentes. E às vezes nem sempre somos todos diferentes, independentemente do género, o casal, não é? As pessoas já dizem, porque os apaixonados são muito parecidos. Não são parecidos, nós podemos ter gostos diferentes e estar apaixonada por aquela pessoa. O que tem é que nós vamos conectando-se com a pessoa de maneira diferente e que vamos aceitando os defeitos dela, as qualidades, os gostos e vice-versa. E por isso é que eu digo, não há ninguém igual, acho que as pessoas vão se ajustando à vida e há pessoas também que depois vão se acomodando com a idade, porque chegam a já estou velha, não preciso disso, e vão se acomodando e acabam por ficar por ali, mas pode não ter já o amor, porque há pessoas que já não têm o amor que tinham em novos, é normal, mas têm o carinho, têm aquele respeito. Eu acho que o amor tem sempre, pode não ter a paixão, não é o fundo da paixão, não é? As borboletas na rapariga, as borboletas na barriga já não estão ali a fervilhar, mas o companheirismo, a amizade, a cumplicidade. Então qual é a definição do amor se não isto? Exato, mas E de preferência
experiência que nunca sejam um só. O corpo Não, cósmico- espera, mas deixa-me explicar, que eu estou, senão eu vou ser petrejada. Vai explodir. Ai, então o amor não seja... Não sejam um só. Eu vou continuar a ser eu, Isto tu é continuas a ser importantíssimo, tu. Helena. Isto é importantíssimo. É importantíssimo. Isto é importantíssimo. Essas a minha metade da laranja, a minha cara a metade, isso é só a minha. submissas, Isto- chegam um não, Hoje quer ser uma não. metade, hoje quer ser uma principal. laranja, amanhã quer ser... Não, também não é assim. Vou atenção, não. A minha fruta quer mantê-la. Mas espera, aquilo que eu estou a querer dizer não é isto, já estamos aí para outros caminhos. Aquilo que eu estou a querer dizer é... A maioria das pessoas, e eu posso falar já com conhecimento de causa, porque também tenho a minha experiência, e é isto que nós estamos a fazer aqui. Nós estamos a falar de acordo com as nossas opiniões, de acordo com as nossas vivências. E nesta segunda temporada é importante que as pessoas também percebam isto. Nós somos pessoas comuns. Qual é a minha casa? É aquela ou aquela? Qual é a minha? Qual é a minha? Esta. Não, somos todos. É importante que as pessoas também lá em casa percebam que nós não somos especialistas, E nós somos- nós e somos nós somos- especialistas nas nossas vivências e estamos a Exatamente. partilhá-las. Quando nós damos uma opinião aqui sobre um determinado tema, nós estamos a partilhar mais sobre nós próprios, de acordo com as nossas vivências, do que sobre este texto. Ou sobre a nossa visão sobre aquela Nós estamos a falar da temática. nossa visão. Eu não quero que ninguém concorde nossa comigo. visão, claro que é eu não tenho que toldada concordar com a com as nossas Paula. A pessoa lá em casa a vivências. dizer, esta não está a dizer nada que preste. Não, eu estou a dizer aquilo que preste mediante a minha visão. Se as pessoas estão a ter outra visão, ótimo. Porque nós estamos aqui, efetivamente, é o quê? É partilhar ideias, é provocar-nos a dizer o que é que nós achamos sobre isto e sobre aquilo, mediante aquilo que são as nossas vivências, e estamos a colocar no ar situações e temas que é importante nós refletirmos numa altura em que é muito difícil nós pararmos para refletir sobre uma determinada E as coisa. pessoas, principalmente Deixa-me acabar lá de em dizer a casa, parte sim. do um só. Sim. Espera. Não temos que ser um só, um casal não tem que ser um só. Raios parta isto Já de não. ter de ser um só. Porque a partir do momento em que eu deixo de ser eu vou viver numa cadeia, eu não quero deixar de ser eu. Eu não quero deixar de ser eu não quero que aquela pessoa, que a pessoa com quem eu estou, deixe de ser ela própria. Eu não quero que ela deixe de gostar daquilo que gosta. Eu não quero abdicar daquilo que gosto. Qual é a parte mais difícil? A parte mais difícil é o complementar de respeito. Não, muito bem, eu gosto de sair. Não, se não te importas, vais tudo bem. Eu posso, ele não pode, a pessoa não pode dizer não, tu não vais porque eu não quero, mas eu também não posso obrigar a sair se ele não quer. Isto é respeitar também o espaço de cada um e as vivências de cada um. Individualidade. E a individualidade de cada um. Porque a maioria das pessoas que dizem que se enforcaram no sentido de dizer que quando eu vou para a forca, vou-me casar, vou-me enforcar, ou vou-me casar, vou-me prender. Não, então assim vais deixar de ser tu próprio. Então se para ti o relacionamento é esta prisão, então raios partem. É este encaixe que não desencaixa. Não, este é? encaixe que não desencaixa. Ou um cadeado, tu não é? Tu não consegues fazer aquilo que gostas porque ela não deixa, tu não consegues ser aquilo que queres. Não, isto realmente é muito mais do que as uma pessoas- prisão. E é por isso que às vezes as pessoas rebentam. Ou então, Exatamente. quando há algum tipo de separação, as pessoas vão desbravar terreno, tipo gado bravo em terreno aberto, porque parece que estão a descobrir o mundo de uma forma que nunca descobriram. Então, Então, porque aqui vão à procura do seu autoconhecimento, da sua infelizmente, autovalorização. Porque não o fizeram nesta fase. porque não Exatamente. conseguiram fazer a dois. Porque dedicaram-se tanto àquela metade da laranja, pensando que a era sua o- parte da percebeu. Ou seja, Perderam. eu vou entrar numa relação e tenho que estar inteiro. Exatamente. Uma relação não existe para me completar, para me complementar, que foi essa a palavra que tu usaste. Ou seja, eu para estar numa relação eu tenho que estar inteiro. E uma coisa que nós todas sabemos aqui, lá em casa também sabem, é que o amor é algo que tem que se conquistar e trabalhar construir todos os dias. nesta longevidade E do construir todos os dias. Exatamente. Ok? Claro que sim. E uma coisa que estavas a dizer, Helena, era que, por exemplo, no caso deste conto, as coisas foram acontecendo. Disseste. E é engraçado que eles estavam, cada um deles está mergulhado na sua dor, e quando nós estamos em dor, nós temos menos noção do tempo, não é? E temos menos noção do tempo, menos noção do espaço. O nosso relógio já não funciona, não é? Porque estamos tão submersos naquilo que é a nossa dor e a nossa fragilidade no momento. E eles foram-se conhecendo nestes momentos em que os dois estavam no abismo. Porque se calhar tinham tanto em comum. Exatamente. Foram-se E construindo. foram-se criando aqui o construindo. seu- Foram dando o colo emocional que cada um Exatamente. precisava, e depois, quando olharam para trás, isto começou quando? Quando é que isto começou? Isto foi a base do começando. outro. Exatamente. Foi A base acontecendo. um do outro. Isto é uma coisa bonita. Muito E sem os tais bonita. telemóveis e sem os tais stories.
E que estratégias é que podemos usar? Estratégias que As podemos cartas usar. de amor, É os recadinhos de amor que me havia antigamente. Era de cartas de amor ou recadinhos de amor. Olha, eu às vezes Mas sinto saudades de ainda outro dia, recadinhos de amor, ainda outro dia um amigo meu disse-me que não, já há muito tempo não apareces. Olha, eu agora chego, tiro, ou se não tiro o som do telemóvel, coloco-o assim mais ao longe para não, para não estar ali de volta e meia a espreitar. Não, tipo, chego, meto-o ao longe, depois lá, vou almoçar, espreito o telemóvel, para se tentar desligar das redes sociais. E são estas as estratégias que nós podemos utilizar, ou podemos tentar, porque eu sou adulta, não é? Eu sou adulta, sou consciente, eu uso o meu telemóvel quando quero e bem entendo. Mas, se eu tenho consciência que isto me está a retirar o tempo que eu às vezes preciso, porque de vez em quando estou a ver receitas e que eu nunca mais as vou fazer na minha vida toda, ou estou a ver aqueles reels, não sei das quantas coisas, ai pá, olha que giro, eu não sei das quantas, como é que isto se fabrica? Isto naquele momento é interessante, mas eu não vou usar aquela informação para nada. E depois terminei, pois, caraças, passei aqui mais de 1 hora e não li. Exatamente. Passei aqui mais de 1 hora e não fui fazer a caminhada que eu queria. Passei mais de 1 hora e não estive a fazer aquilo que outra coisa. Então, chegar, então vamos sair, fica em casa, fica no andar de cima. É muito importante. Tentarmos desligar um bocadinho. São estratégias que nós podemos E agora os telemóveis vêm mesmo já munidos de colocar mesmo não incomodar, a gente já tem essas estratégias todas agora também, mesmo inseridas no próprio aparelho. As pessoas vão jantar, por exemplo, em casal, acontece muita vez, estão à frente. Isto no dia dos namorados é tão giro. Não, eu acho isto é espetáculo. Os dias dos namorados, toda a gente. Telemóvel e ela telemóvel, então porque foram os dois jantarem. Exatamente. É romantismo moderno. Isto eu acho muito importante. Um casal chega à casa, é muito importante mesmo ter um espaço sem o telemóvel. Já tiveram um dia todo, cada um dos seus trabalhos. É muito importante que haja um momento, e que seja um momento longo, sem o aparelho, porque senão nós estamos juntos. É uma solidão acompanhada. E quando a gente chega ao ponto de dividir a casa e sentir uma solidão acompanhada, essa solidão é a mais difícil de todas. E se nós estamos a falar, desculpa Paula, e se nós estamos a falar e chegamos aqui a um ponto certo, que é falar realmente dos adultos. E depois nós dizemos, as crianças agora só querem telemóveis. Muito bem. Então estamos a chegar ao ponto. Se os próprios adultos estão a passar esta informação às crianças, porque a gente não pode dizer, as crianças hoje em dia só querem telemóveis, e pronto, e fica assim como se fosse um dado assente e não há nada a mudar. As crianças só querem telemóveis e ponto final, acabou. Não, as crianças só querem telemóveis, muito bem. Há alguém que os fornece de certa forma. Exatamente. Então aí a tal dificuldade que nós como pais temos que criar as tais estratégias para conseguir contornar esta situação. Exatamente. E o mais tempo em família, o mais tempo sem redes sociais. Sem aparelhos. No outro dia, numa conversa de amigos, houve alguém que me disse, Paula, tu não tens noção, mas 80% dos casais não são felizes, são comodistas. Ou seja, acabaram por construir uma vida, acomodaram-se, não são felizes, mas não querem sair daquela infelicidade porque há um filho, há uma casa, há um carro, há uma quinta, há não sei o quê, e vão arrastando isto. Ao contrário do texto, em que eles realmente estão a viver um amor, hoje em dia não se vive o amor. Vive-se por pronto, é mais cómodo. Porque é preciso dividir despesas, Exatamente. porque para onde é que se também, se sair daqui, para onde é que eu vou, como é que nós vamos estas Há um estudo recente de uma notícia que me passou num desses reels, não é? Que atualmente a parte dos divórcios estava a ser efetivamente mais difícil porque as pessoas não têm dinheiro para se divorciar. Porque uma pessoa para se divorciar é preciso ter dinheiro para sustentar a sua própria casa e para sustentar o seu próprio carro. Ou seja, ficam duas pessoas a terem que sustentar casas e então prolongam uma relação que, embora se calhar já estourou, já cessou, mas que em termos monetários não se conseguem sustentar. Não conseguem. Então, quando e esses dados de 80% estão, eu não sei, são mesmo 80%. Eu daquilo que conheço também da realidade, isto é factual. Não sei se serão 80%, mas sei que... Mas não deve fugir muito dos 80%. Mas sei que muitos casais mais maduros, vivem relações, coabitam por realmente comodismo. Exatamente. Por comodismo. Porque é mais fácil. É mais fácil. Claro que é assim, também temos que ver a nível social.
não é? As casas não estão baratas, as rendas não estão baratas, não está nada barato, não é? É muito difícil sobreviver sozinho. Às vezes 2 pessoas é difícil, quanto mais sozinho. Mas é assim, não há nada mais triste do que alimentar a tristeza de uma relação. Ou seja, 2 seres que não são felizes dentro do mesmo teto jamais poderão espelhar, nem dar o exemplo de felicidade aos filhos. Um casal que não é feliz jamais vai fazer. Mas curiosamente conseguem espelhar e espalhar uma percepção de felicidade nas redes sociais. Sim. Isso consegue-se Eu sempre. adoro essa parte. Isso consegue sempre. E é muito interessante também quando se fala da restauração. A mim faz-me um bocadinho de confusão e respeito quem faz e está tudo certo. A mim faz-me confusão que é vir a comida para a mesa e pronto, tira a fotografia ao prato. Depois, ainda antes de comer, já está a fazer uma story, uma publicação, vou comer isto. Gente, eu quero é comer. Ainda tens tempo para estar na fotografia. E outra coisa interessante, só uma provocação para a Helena, que a Helena também hoje está aqui cheia de energia. Força! Helena, e os casais que têm contas juntos? É outro problema. Eu quase vi tudo. Olha, eu só não bato porque a câmera está a olhar para mim. Quase vi com isso. Atenção. Eu acho que nestas coisas eu não concordo, ponto. É a minha opinião, não concordo. Estou a falar de um tema, não estou a falar de acabou de falar de individualidade, exato, não é? Exato. Acabamos de falar em individualidade. Eu quero ter o meu Facebook, eu quero ter a minha rede social e eu quero ter o meu telemóvel. E o meu telemóvel é meu. As minhas mensagens, as minhas chamadas são minhas. O telemóvel é teu, este telemóvel é meu. Ponto. Mas isto sou eu. E se calhar corre bem porque, pronto, o que é meu é meu. Porque há coisas que são minhas. E eu já falei sobre isto aqui em relação àquilo que há coisas que são nossas. Muito nossas. E eu não posso deixar de ser, eu não posso deixar de ter as minhas coisas e as minhas privacidades, mesmo na minha intimidade. Isto não quer dizer que está a trair ou que está a enganar. Claro que não. Isto não quer dizer. Cada um tem que ter o seu espaço e o seu tempo. Senão não há esta longevidade. Agora, ainda continuando, já que a provocação foi certa. Depois já muito aqui a forma como os casais vivem as suas próprias vidas. Não é? Eu posso ter esta opinião em relação àquilo que me faz sentir bem na minha intimidade, naquilo que é a minha relação. Eu não posso dizer, olha, aqueles são assim, não são bem descortinhos da cabeça. Sim. Porquê? Porque se eles são felizes daquela forma, não é? Eu posso não concordar, mas se aquelas pessoas se sentem bem daquela forma, eu vou ter que respeitar, porque não me estão a prejudicar a mim, nem estão a prejudicar mais ninguém. É a decisão que eles tiveram. Estás-te a rir, mas é. Porque eu estou-me a lembrar, quando isso acontece, depois fazem um comentário e depois assinado, depois metem o nome dele ou dela, que é para a gente saber se foi o ou se foi o... Eu juro-te pela minha vida, que já me chegaram a mandar mensagens de uma conta comum e eu a perceber que aquele contexto não era um contexto feminino e eu ainda, para provocação, ainda perguntei, mas quem é que está a falar? É o fulano ou a fulana? E a pessoa depois já não me respondeu. Ou seja, caraças, então... E depois, aniversário de quem? De quem está a fazer aniversário? Qual deles? Depois a gente não vai dizer querido ou querido, porque a gente não sabe, não? Automate para baixo. Pronto. Mas atenção, mais uma vez, eu não concordo, estou a brincar um pouquinho com a situação, porque efetivamente Estamos a fazer aqui a caricatura para mim também, é descabido, porque não me identifico com isso, mas se as pessoas, se o casal se sente bem desta forma, porque entre eles há esta não digo à vontade, porque eu não me sinto menos à vontade do qualquer um dos casais que fazem contas de Facebook em comum, mas se eles entre si se acham bem, a mim eu não faria, não é? Nem é a questão das contas em comum. Aqui o mais importante é cada um ter a sua conta, mas haver uma invasão de um lado e do outro nas contas. Isso ainda é pior. A maior questão da violência no namoro é esta. Isso então ainda é pior. É esta intromissão. Exatamente, é uma invasão mesmo. Uma coisa é uma decisão Mas então porquê que invasão? E os casais... Escuta, então agora vou fazer mais uma provocação. Então se tu fores a minha esposa,
se tu não tens segredos para mim, porquê é que eu não posso ver as tuas mensagens, Paula? Porque tem que haver esta medida. É isso que eu quero chegar. É aí que eu quero chegar. Porque tu queres ter a tua privacidade, mesmo no teu seio. Porque também está a pôr em causa o teu caráter. E esta pergunta, Helena, quando tu fazes uma pergunta neste sentido, ela é passiva ou agressiva. É uma pergunta claramente passiva ou agressiva. E é para melindrar o outro. Portanto, não é de amor. Não é uma pergunta de amor. Muito jogo porque quem ama aceita. Exatamente. Que tenhas a tua privacidade, que tenhas a tua intimidade. Por isso é que nunca se tem que ser um só. As pessoas não têm que ser um só. Já não há este um só. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Curiosamente, nós estamos a caminhar. É muito interessante como a conjugalidade. Isto estava horas de discussão. Não, isto é 54 minutos já. Só falta quase a terminar. É muito interessante como a conjugalidade vai evoluindo. Por exemplo, hoje em dia já se começa a falar em casais que dormem em quartos separados, por exemplo. Porque dormir é um bem essencial, ou seja, é realmente muito importante dormir-se bem. Há casais que têm mais dificuldade em dormir juntos, ou porque um ressona, ou porque um fica com muito calor, ou porque o outro tem mais frio e tem que ter mais... Não há nada como o aconchego. Eu sou fã, Volta para o aconchego, ela está com a música de volta para o aconchego. E há casais que, pronto, os dois concordam que o ideal é a gente partilhar a mesma cama, mas tem havido muito... Aliás, eu vou trazer um conto aqui que se chama sobre uma nova filosofia de vida, de relacionamento, que se chama LAT, Living Apart Together. Mais do que viverem na mesma casa e terem quartos separados, vivem em casas separadas. E é uma realidade cada vez mais comum. Olha, por exemplo, uma forma de não se fartarem um do outro. Sou divorciada. Eu sou muito a favor, desde que haja aquele limite, respeito e... Não concordo com esse Estado Civil. A partir do momento concordo. Eu não concordo com o Estado Civil divorciado. A partir do momento que a pessoa se divorcia, passa a solteira. Ponto. Eu acho que é a coisa mais horrível que existe. Terrível. Estado Civil divorciado até o resto da sua vida. Eu sou de outra opinião. Acho que solteira é antes de casar. Depois divorciada. Eu sou da opinião da Helena. Eu detesto dizer que sou divorciada. Eu detesto dizer eu sou solteira. Não, eu não sou. Ai, pelo amor de Deus, eu estou a fazer. Não, eu não sou solteira. Estou a vestir personagens. Estou a vestir personagens só. E acho que cada vez mais as pessoas divorciadas ou solteiras estão a optar mais por esta disposição que é viverem as relações cada um nos seus espaços. E eu acho que sim, porque eu acho que sim, hoje em dia, para tornar esta longevidade concreta, e estamos aqui a falar de tudo que se pode partilhar, não é? Eu acho que sim, para mim faz muito sentido cada um ter a sua casa. Sim. Para mim faz eu também muito cada sentido. Vez mais, porque se calhar... conhecendo as pessoas cada vez mais, partilho desta Isso opinião. acontece claramente com casais com mais maturidade, já passaram pela... Era isso que eu ia dizer. Era isso que eu ia dizer. Porque faz-te sentido depois de teres já passado, depois de já teres experienciado. Porque é muito importante quando nós às vezes dizemos que eu acho assim, eu acho assado, eu acho... Não, realmente nós damos opiniões sobre muitas coisas e geralmente nós achamos muitas coisas. Mas quando passamos pelas coisas, quando passamos pelas situações, é quando nós vivenciamos e quando nós damos uma opinião com conhecimento de causa. Eu acho que vai ser o futuro. E chateia-me imenso e normalmente eu abstenho de dar uma opinião de um assunto que eu não sei ou que eu não tenho conhecimento. A ideia de dar uma opinião por dar uma opinião, todos nós temos liberdade de opinião, claro. Que é a liberdade, agora, é o que nós estamos a fazer. É o que nós estamos a fazer, mas atenção, eu estou a dar as minhas opiniões mediante as minhas vivências. E é isso que nós estamos a fazer. Agora, quando nós às vezes... É o nosso estudo empírico, não é? É o nosso estudo empírico, o nosso estudo em termos de vivência. Exatamente. E é isso, e quando nós às vezes transportamos isto para as redes sociais, a dar opiniões que não são opiniões, mas são disfarçadas de qualquer coisa e de verborreia por lá abaixo e depois eu tenho direito à minha opinião, o que é que apetece dizer? Não, tu não estás a dar uma opinião. Tu estás a dizer coisas pela boca fora de algo que não sabes, de algo que não conheces, de algo que não fazes a patavina e estás a dizer coisas a tirar para o ar simplesmente porque achas que tens opinião. Tu faz-me um favor, estás a ferir todas as pessoas que estão a ler aquilo que estás a dizer.
E se a gente for buscar. Não, isto já dava outra coisa. Não, era uma horas, questão mas não de sei uma o quê. mãe que estava a amamentar em Seria público. Quer dizer, não, meia disseram hora está a as ser maiores baboseiras Por acaso e depois também. alegaram: mas eu tenho direito à minha opinião. Eu abstive-me, eu não consegui dizer nada ali, porque depois não ia conseguir parar. Mas a pessoa não é dizer o que quer e depois dizer que tem direito à sua opinião. A pessoa, naquele momento, quem estava a escrever isto e a dizer as maiores barbaridades, não estava a dar uma opinião, estava a fazer um julgamento a Que é mais alguém que fácil. tinha cara, a alguém que tinha rosto e que estava a segurar o seu filho nos braços. Vamos, sim, sim, está quase a sim, terminar, sim, a gente nunca mais... E é tão bonito o amor, e eu acho que a gente a viver o amor, amor, e a seja gente termina Exatamente, exatamente. E cada vez mais o amor tem facetas diferentes. A forma de viver o amor, de Tem, celebrar sem o dúvida. amor. E também vamos trazer cá para as janelas de conto novas formas de viver o amor, como a não monogamia. Que aqui Exatamente. entra os relacionamentos abertos, entra, por exemplo, o poliamor, que são também novas formas de vivenciar o E amor. cada dia hoje há mais. E que é bonito, desde que seja amor e seja vivido. E desde que as pessoas se identifiquem com aquilo. Exatamente. Fala Sim. disto, é que sejam sempre felizes. O que obriga sempre mas independentemente de qual for a forma da relação que eu assumo. É uma opinião, é um Comunicação. direito da pessoa. Sempre. Comunicação é essencial. Por isso é triste as pessoas se manterem numa relação onde não são felizes, onde não há comunicação, onde há um contexto aqui a ficar todo tóxico, Exatamente. derivado das pessoas não serem felizes. Sejam felizes. Sejam Se não fiéis a são si naquele próprias. contexto, saiam daquele Exatamente. contexto, construam outro. Mas essa é a Nós parte estamos sempre em difícil. construção. É muito difícil as pessoas fazerem esse corte. Porque as pessoas são malandras às vezes. As pessoas são É comodistas. verdade, exige coragem. As pessoas são Exige coragem, é comodistas. verdade. É preciso Não têm coragem, coragem, tem é que começar a ter preciso coragem. coragem. Porque depois, de repente, aquilo que construíram, de repente é nada. Olha, Tem que imagina, começar do desculpa, zero. imagina que ao fim destes anos todos, este casal iria olhar para trás, iria pensar, olha, eu podia tanto ter sido feliz, podia ter amado, podia ter vivido e não o fiz. O que é que eu vou fazer agora? Nada. Então sejam felizes. Exatamente. Pronto. Muito bem. Então nós vamos terminar as nossas janelas de conto por hoje. Por favor, tenham sempre na vossa vida uma comunicação aberta, sincera, afetiva, assertiva, convosco e com os outros, e sejam fiéis a vós próprios. Sejam corajosos. Está bem? E se tiverem medo, sigam com medo. Está bem? Exatamente. Tchau. Até para a semana. E não sejam infelizes.